Oi, meus queridos. Como é que vocês estão passando essa quarentena, esse período que a gente está vivendo? É um período de incerteza, né? Muita preocupação, mas aí eu peço que vocês tenham calma, paciência, que isso tudo vai passar. É uma questão de tempo, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Seguir as orientações que o governo está pedindo, que o Ministério da Saúde está recomendando para a gente fazer a nossa parte. Bom, não é um momento fácil para ninguém, né? Tanto é que eu levei 2 meses para entrar em contato com vocês, para começar uma atividade junto com vocês, porque a gente passa por um turbilhão de informação, né? Então, de repente, a gente para, a gente não pode ir mais ao trabalho, a gente não pode, o comércio fechado, escola fechada, igreja fechada, você está proibido de sair de casa, então isso tudo mexe com o nosso psicológico. Então, isso demora um certo tempo para que o nosso corpo se reorganize e volte, assim, tentar criar uma normalidade, né? Mas a gente precisa voltar às nossas atividades e aí eu quero propor para vocês uma sequência de atividades para a gente estar se movimentando nesse período que a gente está em quarentena, né? Lembrando que o calendário ele ainda permanece suspenso, as atividades estão suspensas, a gente não tem nenhuma informação oficial de quando vai retornar essas aulas e como vai ser o retorno das nossas atividades. Mas aí a gente precisa pensar em alguma coisa para esse momento, porque se o governo de repente ele exige e obriga as aulas online, então vai ser uma nova dor de cabeça, né? A gente vai entrar em uma nova adaptação, então isso tudo vai levar um certo tempo. E se a gente já tiver engajado em alguma atividade online, a coisa vai ser mais normal, né? Então vai ser mais, o nosso organismo vai entender isso com mais naturalidade. Então eu vou estar comprometida com vocês no seguinte: uma vez por semana eu vou estar fazendo uma microaula, uma videoaula, trabalhando algum conceito de química, algum conteúdo. Uma coisa muito tranquila, vai ser uma coisa muito simples, eu não vou estar entrando em determinados, me aprofundando tanto em certos conteúdos. Vai ser uma coisa como se fosse uma revisão, um preparatório para quando o retorno das atividades acontecer, eu retomar esses conceitos com vocês, ser mais como se fosse uma revisão mesmo. Então, uma vez por semana, eu vou estar entrando em contato com vocês, vou ministrar uma videoaula, ou eu vou pegar alguma coisa já da internet que eu acho relevante, que eu acho interessante passar para vocês. E sempre vai ter uma atividade associada a isso, sempre vai ter uma ação envolvida nessas atividades. Mesmo o nosso calendário estando suspenso, eu vou estar registrando essas atividades. Vocês vão ter uma semana para desenvolver a atividade, enviar para mim e eu vou estar contabilizando. Então, eu vou estar registrando o retorno dessas atividades e quando a gente retomar nossas ações em sala de aula, aí a gente entra numa negociação, tá? Então, pode ser que se você cumpriu todas as atividades, você está suspenso de uma nota. Então, eu coloco uma nota, isso valendo uma nota. Deixar claro que isso não é obrigatório, o nosso calendário ele está suspenso, mas eu quero que vocês tomem isso como responsabilidade. Tenham engajamento, faça isso como fosse oficial. Porque se o governo exigir essa parte da gente, se vocês criar esse hábito, isso vai ser mais natural para vocês. Então, procura assim, qual o meu melhor horário de estudar? Então, o meu melhor horário vai ser à noite, então tem aquele compromisso de toda noite entrar no SIGA ou em outro canal que a gente venha colocar essas atividades, assistir essas aulas e fazer as atividades. Crie esse compromisso. Se tiver outro professor já com alguma atividade, então crie um cronograma. Então, segunda-feira eu vou estudar química, terça-feira matemática, história, biologia e assim por diante. Então, fica mais fácil para vocês. Procure ver na sua casa qual é o melhor local para você fazer esses estudos.
Então, se é no seu quarto, se é na sua sala. Então, como está todo mundo dentro de casa, então quem tem irmão pequeno já dificulta. Quem mora em casa pequena ou em apartamento pequeno, o barulho do dia a dia também atrapalha. Então, talvez à noite seja mais fácil para algumas pessoas. Ou não, né? Então, quem tem uma casa mais tranquila pode estudar pelo dia. É só procurar criar esse hábito, tá? Então, o que é que eu quero de vocês? Primeiro que vocês criem o hábito de estar entrando nessas videoaulas para fazer as ações que a gente vai estar passando aqui. Enviar, ter compromisso de estar enviando essas atividades, crie esse hábito sempre, tá? Então, vamos trabalhar isso para quando for o nosso retorno, e aí a gente vê o que é que a gente faz com essas ações. E o que é que eu quero de vocês para facilitar a nossa comunicação? O telefone do representante de turma. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp com todos os representantes das minhas turmas para facilitar a comunicação. Então, sempre que eu estar enviando essa aula e aonde eu vou estar enviando, se vai ser no Cigar, se vai ser no YouTube, eu vou estar comunicando para o representante e o representante passa a informação para vocês. Eu tenho 2 turmas que eu estou com um estagiário fazendo regência. Então, essas turmas, o Carlos já entrou em contato, já fez uma ação com os meninos já começaram a enviar para o e-mail dele as respostas. Então, tudo vai ser alinhado o que eu estou fazendo, tá? Então, a turma, acho que é a 211 e a 911B, que está com o estagiário Carlos. Então, mantém as ações do Carlos, passa as respostas para ele, que ele vai fazendo esse registro e depois ele passa para mim. Quando eu fizer uma aula, uma microaula, alguma coisa que seja eu ministrando, vocês também vão ter acesso, tá? Ou o Carlos vai estar ministrando alguma coisa e passando para vocês. Então, a gente vai manter a mesma sequência que a gente estava antes da pandemia, para essas 2 turmas que o Carlos está fazendo a regência. Nas demais, eu vou estar fazendo essas ações e enviando para o representante. Então, para esse momento, é isso que eu quero de vocês, que vocês procurem se adaptar a essa nova realidade, ter calma, ter paciência, ajudar no que pode na dinâmica da casa de vocês, para que a coisa fique mais tranquila nesse período que está tão tumultuado, tão turbulento para todo mundo, né? Eu vou esperar a resposta dos representantes para estar registrando aqui o telefone deles, e segunda-feira eu vou estar enviando a primeira ação para vocês, a primeira atividade no SIGA. Então, no SIGA eu vou colocar lá a primeira ação, vocês vão ter uma semana para responder a atividade, e aí na outra semana vem uma outra ação, tá certo? Algum conteúdo, alguma curiosidade, algum conceito de química a gente vai estar discutindo, e a gente começa a se movimentar nesse sentido, tá? Então, a gente vai se movimentando, a gente vai criando esse novo hábito. É novo para mim, isso daqui também é uma novidade para mim. Eu preciso também me adaptar a essa nova realidade. Então, isso tudo vai facilitar, tanto a minha parte como a parte de vocês, tá certo? Então, a gente vai ficar assim, tá? A gente vai se comunicar virtualmente para ver se vai dar certo ou não, mas eu espero que dê certo sim. Tchau, pessoal.